Vamos iniciar o nosso culto em nome de Jesus, nosso culto de domingo. Hoje nosso tema é a igreja e o mundo, vivendo nele ou unido a ele? Essa é a pergunta, né? Sobre como devemos ser igreja em relação ao mundo, né? Hoje a pregação é com o nosso presbítero Osias. Amém. Que Deus possa trazer a palavra mediante a boca do nosso presbítero Osias, que ele possa trazer uma palavra de Deus. E desde já peço que os irmãos entrem em oração, clamem a Deus, que ele possa receber a nossa adoração neste momento. Amém. Obrigado aos irmãos que estão participando, quem vai participar daqui a pouco, e eu peço já compartilhem, continuem compartilhando, para que mais pessoas possam participar das nossas lives, momento do louvor, momento da pregação, o momento do nosso culto. Palavra de Deus agora com a Di. Quero deixar para a nossa meditação nesta noite, que está escrito no Evangelho de João, capítulo 15, e o versículo 15 em diante, que diz assim: Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem odeia a mim, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não somente viram, como também odiaram tanto a mim quanto o meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Amém? Agradecemos a Deus por sua imensa graça, por ter nos deixado o Consolador. Agradecemos a Deus por suas infinitas bênçãos e por sua misericórdia, por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Vamos pedir que o Senhor Jesus receba a nossa adoração, a nossa celebração nesta noite, e que o Espírito Santo se faça presente em cada lar. Amém? Eu peço que você também ore conosco. Senhor Jesus, nós te agradecemos, meu Deus, nós mais te glorificamos, uma vez, Senhor, bendizemos pela o seu oportunidade santo de nome, Jesus Cristo, que porque nós tu és temos de te bom, a tua louvar, de te misericórdia é para bendizer, de sempre, doar a ti Senhor. todo louvor, Sabemos toda que glória, tu está Senhor Jesus. conosco, Senhor, a tua Ó Deus, misericórdia é para sempre. Cuida de ouvimos nós, aqui na tua palavra, cada Senhor momento da Jesus, nossa que tu vida, estarias Senhor. conosco, Sabemos, Pai Senhor, amado, que é tão em gracioso todo para tempo, cada Pai um de amado, nós. cuidando de nós, Te pedimos, Senhor Senhor Jesus. Jesus, Nós não somos do abençoa os mundo, nossos Pai. irmãos, Nós abençoa pertencemos cada a ti, ó pessoa, Cristo. Senhor Jesus, que está Ó participando Deus, e nós juntamente pedimos, conosco Senhor, que deste tu se faça culto, Senhor, presente em nesse cada momento lar, em dessa cada live, vida, Senhor e Jesus. Que possamos possamos abrir estar nosso alegres, coração, Senhor nossa Jesus, mente para ti, implorando a Senhor. ti toda adoração, Possamos meu Pai. aprender a tua Ó palavra, Deus, Senhor, no usa o meio teu dos servo, louvores Senhor, e como tu também queres, a tua que ele palavra possa pregada, transmitir Senhor aquilo que tu Jesus. quer falar com a Ó tua Pai, que igreja, possamos Senhor. ouvir a Usa tua ele em palavra nome e de colocar no Jesus nosso e coração. seja conosco para Abençoa, todos Senhor, sempre, a cada Senhor pessoa que Jesus. está participando, em Muito nome obrigada, de Senhor Jesus. Jesus. Glórias a Amém, ti. Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Alguém tinha... era a Mariana. Mariana Sofia, o irmão Florisvaldo e a família, está por aqui novamente, celebrando a Deus conosco, o culto. E a paz do Senhor, irmão Florisvaldo e família, que o Senhor Jesus abençoe a cada um. Então vamos começar com o primeiro louvor desta noite, o hino 254 do Novo Brado de Júbilo, é o Buscai Primeiro. É o que devemos buscar sempre em primeiro lugar.
a face do Senhor Jesus e tudo que Ele fez por nós ali na cruz, né? Ah, não tem. Eu tô procurando. É o próximo só. É verdade. Então, buscai primeiro. Só buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Amém. Próximo louvor, nós vamos cantar A Única Esperança. Esse é um louvor, provavelmente, talvez cantaremos na igreja, no grupo de louvor também. Acho que cantamos faz muito tempo. Muito tempo isso. Há um só Deus, uma verdade, uma missão. Há um clamor no mundo por salvação.
brado de júbilo 186, tudo entregarei. Glória a Deus. Próximo louvor agora creio que tu és a cura. Nós cremos que o poder está nas mãos do Senhor Jesus, Ele tudo pode. Então, esse é o nosso louvor nesta noite. Creio que tu és a cura. O quê? Ah, a letra. Esqueci da letra para ele. Letra aqui, é só vai descendo. Só um momento. Logo após que encerrar essa live, a gente vai ouvir a palavra com o presbítero Osias, que trará a mensagem hoje com o tema A Igreja e o Mundo, vivendo nele ou unido a ele. É o que o presbítero Osias vai nos trazer hoje. Então, a gente pede que você também, logo após que encerrar essa live,
conecte-se novamente na palavra de Deus, que nós precisamos sempre, em todo tempo, guardar em nosso coração para não pecar contra o Senhor Jesus, né? É o que diz na palavra de Deus: guardei a palavra do Senhor Jesus em meu coração para não pecar contra ti. Então, precisamos sempre, irmãos, temos oportunidade de meditar na palavra do Senhor Jesus, de poder sempre aprender as suas escrituras e ouvir a palavra de Deus com os mensageiros, e nós damos glórias e honras ao Senhor Jesus por esta oportunidade. Amém? Então vamos louvar, creio que tu és a cura. Confio em ti.
a nossa cura, a nossa salvação é aquilo que nós cremos, né? É aquele que nos liberta, aquele que nos perdoa, que possamos ter esse entendimento a cada dia na nossa vida, porque Ele nos trouxe salvação, Ele nos deu a chance de vivermos uma vida eterna. Então, que sejamos gratos por isso e crermos nisso e levarmos esta palavra para mais pessoas. Amém? Amém. Nosso último louvor vai ser o Filho do Homem, que possamos adorar o nosso Deus, adorar ao nosso Jesus que nos salvou. Ele se colocou entre nós como um homem, né, para nos resgatar. Que possamos adorar e louvar a Ele, e engrandecer o nome dEle. Amém. Amém? Tem mais alguém? Não. Acho que não, né? Eu não mereço, Sou livre. Amém. Glória a Deus. Nós Somos livres. Somos livres, né? Amém. Deus é muito bom. Ele deu toda essa liberdade para nós adorarmos a Ele. Em qualquer momento, a nossa vida é uma vida de adoração. Tem que ser uma vida de adoração. No que nós fazemos, Amém. tudo que nós fazemos, se comemos, se bebemos, tudo é para a glória de Deus. E quando Amém. celebramos isso e quando nós falamos isso, é um ato público do que nós cremos. É um ato público do que nós falamos. Então nós devemos cantar louvores, nós devemos falar da palavra de Deus a todos, porque é o que Cristo quer para a sua igreja. Amém? Amém. Graças a Deus. Louvamos e bendizemos o nome do Senhor nesta noite, junto com todos vocês, e agradecemos pela presença. Agora vamos nos alimentar da palavra de Deus com o presbítero Uzias, trazendo a palavra à igreja e ao mundo, vivendo nele ou unido a ele. Amém. A paz do Senhor Jesus seja com todos, né? Graças a Deus, mais uma etapa a gente está vencendo, né? Porque se estamos aqui é porque o Senhor tem conservado a todos nós com vida, com saúde, com disposição, né? Então, novamente, todos os irmãos que estão aí conosco, sejam todos bem-vindos, desfrutem da graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador. E nesta noite nós estaremos falando um pouquinho sobre um assunto que é bastante pertinente para os dias de hoje, que é a igreja, né? A igreja e o mundo, vivendo nele ou unida a ele. Não é? Para isso nós vamos fazer uma leitura na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 11, ele escreveu assim, desta forma, em nome de Jesus: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livre que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao Rei. Oremos. Santo Deus e eterno Pai que estás nos céus,
Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós suplicamos a ti, meu Deus, que nos dê, nesta noite, Senhor, sabedoria, humildade e mansidão. Nos dê, ó Pai querido, condições de trazer a tua palavra, meu Pai querido, para que ela possa encontrar guarida em todos os corações e mentes que estão nos ouvindo e aqueles que ainda serão alcançados por esta palavra, Senhor. Pai querido que está no céu, eu li, ó Pai amado, aquilo que vou falar, mas eu preciso, ó Pai querido, da unção do teu Santo Espírito, Senhor, para que essa palavra ela possa ser completa na vida de todos nós, ó Pai querido. Que nós possamos falar aquilo que temos necessidade de ouvir, e não somente aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que necessitamos para a nossa edificação, ó Pai querido, e nos preparando, Senhor, para o grande dia do encontro contigo, Jesus Cristo. É o que eu te peço. Amém, Senhor. Amém. Novamente a paz do Senhor Jesus seja com todos, e ficamos felizes porque através, dessa live e através das redes sociais é que a gente pode estar em contato com os irmãos. Fico feliz que todos estão bem, que todos estão aí desfrutando da maravilhosa graça do Senhor Jesus. E eu espero, que em breve possamos reabrir os templos para a gente estar cultuando ao Senhor ali todos juntos. E eu espero que os irmãos, que estão bastante ansiosos, que a gente vê muitas mensagens, saudades, que não vê a hora de voltar para o templo, eu espero que a gente realmente possa valorizar então esse momento e não se ausentar dos cultos, para coisas que podem esperar para depois. Vamos aproveitar o máximo. Isso é o que nós desejamos. Não vejo a hora de estar ali com os irmãos. Eu não vou dizer não vejo a hora de estar na igreja, porque volta e meia eu estou lá com a Silvana, regando flores, vendo como estão as coisas por lá. Mas eu não vejo os irmãos. E nós sentimos saudade de todos. Pois bem, então vamos ao assunto desta noite, que vamos falar sobre o relacionamento da igreja com o mundo, ou seja, a igreja e o mundo, vivendo nele ou unida a ele. Não precisa dizer aqui que quando se trata de igreja, está se tratando de eu e você. Nós somos a igreja. E nós temos os conselhos práticos da Bíblia, que vai nos falar hoje sobre como essa igreja ela tem que permanecer no mundo, mas não unida a ele. É uma tarefa que o Senhor deu para a igreja, para ela estar levando a palavra dele para as pessoas enquanto estivermos aqui nessa caminhada, nessa jornada terrena. Aqui o apóstolo Pedro, ele está dando vários conselhos para os irmãos, dizendo assim que a gente tem que estar no mundo, nós temos que estar fazendo o nosso trabalho, não abandonar a missão que Jesus nos deu, mas ele diz que nós temos que ter alguns cuidados, se abster de muitas coisas que o mundo oferece, principalmente paixões carnais, que fazem guerra contra a nossa alma. Então, tudo isso, ele nos aconselha para que nós possamos fazer, e também ele dá vários conselhos aqui, a respeito de ter uma vida sadia, e a respeito também de uma vida santa, e também de fazer o bem, praticar o bem, e outro detalhe também, a obediência a tudo, a obediência aos governantes, a obediência a autoridades eclesiásticas, a obediência a Deus em primeiro lugar. Mas ele está dizendo aqui que nós temos que ser exemplo de procedimento no meio dos gentios, para que aquilo que as pessoas falam mal dos outros, não falem da gente, mas possam elogiar a nossa conduta. E isso é muito importante, porque Jesus falou assim, que nós somos sal e luz. Então, sal ele tem que dar sabor e luz tem que iluminar, porque senão não teria graça nenhuma. Pois bem, no Evangelho de João, capítulo
na oração que Jesus fez, no capítulo 17, né? Ele falou uma coisa interessante, irmãos, né? Para todos nós. Ele diz assim, ó, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, né? Para que o filho te glorifique a ti também. Assim como lhes conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Ele começou a fazer essa oração por todos nós, porque ele sabia que já estava chegando a hora que ele seria crucificado. Mais propriamente aqui, a partir dos versículos 9, ele disse assim, ó, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Agora eu vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra. O mundo os odiou, porque eles não são do mundo, embora também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, irmãos, nesse texto da palavra de Deus, Jesus ele está orando ao Pai, pedindo que cuida de cada um de nós aqui, cuida da igreja, porque ainda não é o momento da igreja sair daqui. Então ele deu essa missão para que eu e você, como igreja dele, levássemos a palavra dele até aos confins da terra. E de que forma, irmãos, nós podemos entender isso? A igreja e o mundo, vivendo nele ou unida a ele? De forma alguma, a igreja ela tem que viver no mundo, mas jamais unida ao mundo. Por que a igreja tem que viver no mundo? Quando falamos aqui do mundo, nós estamos falando do planeta, desse sistema aqui que o nosso Deus criou, planeta Terra, e as pessoas que aqui existem. Quando se falar que unida ao mundo, aí sim seria o sistema pecaminoso, um sistema corrupto. Então a igreja não deve se unir a esse mundo pecaminoso. Ao longo da história, nós vemos muitas tentativas de muitos grupos, de muitas pessoas que tentaram viver uma vida, segundo o conceito deles, santificada fora dessa realidade. Muitas pessoas se isolaram em fazendas, se isolaram em mosteiros, se isolaram da humanidade, se isolaram, enfim, de tudo o que nós conhecemos, foram viver reclusos, né? Foram viver reclusos para não ter mais contato com o sistema aqui fora. Mas, infelizmente, isso não deu certo. Não deu certo porque, quer queira ou quer não, nós ainda somos carnais, temos nossas falhas, né? E todos esses grupos que tentaram viver fora dessa realidade, viver isolado, não dá certo, irmãos. Não dá certo porque eles fizeram isso tentando buscar uma santificação, buscar se purificar de muitas coisas, achando que não ter contato com a sociedade, né, os faria ser umas pessoas mais puras, né? Mas não é assim que a Bíblia ensina, né?
Paulo exorta a igreja a não manter comunhão com incrédulos. Paulo está ensinando que a igreja não deve participar, que os irmãos não devem participar das coisas mundanas. Mas Paulo jamais manda as pessoas se isolarem da comunidade em que vivem. No entanto, ele está dizendo que temos que se abster, melhor dizendo, das coisas que são pecaminosas e que podem comprometer, então, a nossa santificação. Pois bem, Jesus Cristo, ele condenou, né, essas atitudes, porque na época dele existia ali um fariseu em que ficou bem claro, inclusive na época dele, pessoas que já tinham as tradições lá dos anciãos, tradições de longa data, ao sair o judeu ali, as pessoas do alto clero, as famílias, os rabinos, enfim, eles saíam nas ruas, nos mercados, nas praças, enfim, para os seus afazeres, e caso eles encostassem qualquer uma outra pessoa, eles corriam para casa para tomar banho lá e se aspergir, se lavar, porque achavam que estavam cheios de pecados, cheios de imundícia, cheios de impureza, porque entrou em contato com um gentil, com uma pessoa que não era não era judaico, né? Não era judeu. Mas não é isso que Jesus está ensinando. Não é que essa separação aqui das coisas mundanas. Nós estamos no mundo para poder fazer o quê? Fazer a obra de Deus. Então nós vamos ver alguns aspectos, irmãos, que a Bíblia nos ensina a ter alguns cuidados para que nós possamos então estar fazendo a vontade. Igreja, vivendo no mundo ou unida no mundo? Então eu prefiro falar que nós estamos vivendo nele. Nele no quê? No mundo em que foi criado por Deus, né? Então, o que é preciso fazer? Ignorar que as pessoas que estão vivendo aqui, ao nosso lado, também necessitam de conhecer um Salvador. Se nós que já conhecemos a palavra de Deus, se a gente tomar uma atitude de se isolar para não ter contato com eles, né, o que a gente vai estar fazendo de bom? Nada. Porque não estaremos cumprindo com o papel que Jesus falou. Ser sal e luz. Não é? Então, se a gente se afasta das pessoas, a gente não está fazendo nada de bom. Pelo contrário, a gente está agindo com discriminação. E a palavra do Senhor, ela vai deixar de ser pregada. Então nós não podemos ter esses costumes das pessoas que no passado agiam assim. Eles não cumpriam a lei de Deus como determina a própria lei, mas eles cumpriam lei e mandamento de homens, que encontrou uma pessoa que não professa a mesma fé, uma pessoa que era considerada gentílica, então eles já se afastavam. Inclusive, se os irmãos observarem, tem lá a oração daqueles dois homens que foram na praça. Um ele falava assim, graças a Deus que não sou como esse publicano. Não é? Enquanto que o publicano ele só falava, Senhor, tem misericórdia de mim. Né? Então, irmãos, se nós agimos conforme aquelas pessoas do passado, nós estaremos fazendo um desserviço para a pregação do Evangelho. Porque Deus é amor. Deus é amor. E as pessoas que não conhecem a Deus, eles têm que conhecer a Deus, conhecer a Jesus Cristo através do nosso trabalho, das nossas boas obras. Por isso que Pedro, ele falou lá na primeira carta onde eu estava lendo, né, no capítulo 2, que nós temos que viver de uma forma que as pessoas vão falar bem da gente, ao invés de criticarem o nosso trabalho, eles vão falar bem, porque nós seremos pessoas obedientes à palavra de Deus
e estaremos fazendo um serviço ótimo para o bem do Evangelho. Não para o nosso bem, mas para o bem do Evangelho. E assim nós temos que fazer. Então, se a gente se afasta para não ter contato com este mundo, não ter contato com as pessoas, nós estamos fazendo algo errado. Porque todas as vezes na história que tentaram fazer isso, deu tudo errado. Não funciona, irmãos, não funciona, porque o ser humano, nós como seres humanos, ainda somos carnais e não tem como viver isolado. Jesus falou assim, não se pode esconder uma cidade iluminada, não se consegue colocar uma cidade de alguma coisa para tampar ela, de longe se vê essa cidade. Então ele comparou a nossa vida como uma cidade, como uma lâmpada e também com o sal. E o sal, onde ele é colocado, ele dá sabor. Não tem como esconder. Então, nós estamos vivendo no mundo para ajudar as pessoas a encontrar a Deus. Para as pessoas a terem conhecimento da graça de Deus. Porque é isso que nós precisamos fazer, irmãos, né? E outra coisa, se a gente se afasta das pessoas, não leva elas ao conhecimento de Deus, a gente está fazendo omissão do nosso trabalho. Aí que vantagem teria a igreja estar na face da terra se ela se esconde? Seria um trabalho omisso. Aliás, não seria trabalho nenhum, porque daí as pessoas estariam se omitindo de suas responsabilidades, né? Porque é um perigo que a gente corre quando a gente entende que essa separação entre igreja e o mundo, em termos de espaço, é negligência da responsabilidade social. Se pensarmos que a sociedade no qual a gente vive é um poço de podridão, do qual devemos nos afastar, facilmente deixaremos de cumprir as nossas obrigações sociais, de prestar socorro ao necessitado. Como poderemos então cumprir a nossa responsabilidade social sem ter contato e familiaridade com as pessoas que devemos ajudar, inclusive os incrédulos? E como levaremos a palavra de Deus para essas pessoas, se a gente achar que vamos isolar, o mundo está perdido, é uma podridão só, as pessoas não querem nada? Então isso é omissão. A igreja, o próprio Jesus falou assim, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Em outro versículo ele falou assim, eis que vos envio como lobo, aliás, como cordeiro no meio de lobos. Então nós estamos nesse mundo, irmãos. Não pertencemos a ele, mas nós estamos aqui, até Jesus voltar e nos levar. E esse trabalho ele deixou para a gente fazer. Então se a gente se esconder, né, não quero contato com o mundo agora, eu não quero contato com essa sociedade, mas como eles conhecerão a Deus se a gente se esconder deles? Não tem jeito, irmãos, não tem jeito. E como nós faremos o bem? Aquilo que Pedro falou lá na primeira carta também, que nós não podemos deixar de fazer o bem a qualquer pessoa que seja. Se a gente for escolher, só vou ajudar aquele porque aquele é melhor do que aquele. Aquele ali é fora da lei, aquele não é fora da lei. Não é assim. Jesus ele morreu numa cruz do Calvário por todos nós. A graça dele ela é extensiva a toda a humanidade. Se toda a humanidade vai aceitar a graça de Cristo, eu não sei. Jesus sabe, ele sabe. Mas o que ele deixou para a gente fazer, ele colocou a igreja no mundo para pregar a graça e a misericórdia dele. Pois deixar de fazer o mal é importante, mas não é suficiente. É necessário fazer o bem. E Paulo, em muitas vezes, ele nos disse sobre isso, ao falar sobre a necessidade de santificação na vida diária. Ele diz assim, aquele que furtava, não furte mais, mas tem que trabalhar para ter com o que acudir ao necessitado. Ele também diz assim na sua carta a Tito, que Cristo se entregou por nós para purificar para si um povo zeloso e de boas obras. Está lá em Tito 2,14.
ele mesmo nos deu o exemplo quando fez uma coleta entre as pessoas. Por que eu estou lendo esse texto aqui, irmãos? Né? Porque muitas vezes a gente fala assim, deixou de fazer o mal, e deixou de fazer o mal, mas também tem que fazer o bem. Porque simplesmente deixar de fazer o mal, né, e não fazer nada de bom, não quer dizer nada, apenas deixou de fazer o mal. Mas a pessoa não contribuiu em nada para a sociedade. Então, por isso que ele falou assim, que aqueles que se converteram, aqueles que vieram para a igreja, aqueles que eram da vida largada, que vão trabalhar para poder cuidar de suas vidas, né? Aquele que furtava, abandone essa vida tortuosa, e aqueles que tinham a mão fechada para ajudar os outros a terem alguma coisa. E é isso que ele está dizendo. Simplesmente você deixar de fazer o mal e cruzar os braços, mas não fazer nada também para ajudar alguém, também não está tendo vantagem nenhuma. Porque engana-se quem pensa que a igreja deve ajudar somente os pobres que são crentes e fechar a mão para os pobres que não pertencem a ela. Paulo, ele, depois de fazer uma severa advertência a esse respeito, né, ele fala da ceifa, da semeadura, fala que são fiéis aos olhos do Senhor. Não nos cansemos de fazer o bem. Enquanto tivermos oportunidade, irmão, façamos o bem a todos. E ele coloca aqui ênfase, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, por isso que a igreja não pode se isolar. Por isso que a igreja não pode virar as costas. Igreja, eu e você. Por isso que a gente não pode virar as costas. Por isso estamos no mundo. Não estamos participando do sistema pecaminoso, mas estamos vivendo aqui neste mundo. Então, estamos vivendo nele, mas jamais nos uniremos a ele, que é o sistema que aí está funcionando, né? Façamos o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Outra coisa, tem que ter uma separação necessária, porque nós já falamos aqui, uma separação proibida, que é aquela que a pessoa se separa para se isolar num canto, não querer contato com a sociedade. Isso não funciona. Se afastar da pecaminosidade. Temos que fazer isso, né? Se afastar da pecaminosidade, mas não podemos achar que só porque esbarramos numa pessoa que ela não pertence à mesma fé, você já está contaminado. Isso também é pecado, né? Se afastar e se omitir de fazer o bem também é pecado. Mas existe alguns afastamentos, alguma separação que é necessário acontecer, irmãos, né? Porque o fato de a separação entre a igreja e o mundo ela ser espiritual, ela não deixa de ser física. Não deve nos impedir de enxergar que existem separações espirituais e que existem que exigem de nós uma separação física muito clara. Exigem uma separação física muito clara de nós. Por exemplo, no nosso local de trabalho, nosso local de estudo, nosso local de compras, por exemplo, né? Às vezes tem de tudo, onde você trabalha, onde você estuda, onde você faz suas compras. Lá não tem só pessoas que professam a mesma fé, só pessoas crentes, digamos assim. Lá tem de tudo, muitas vezes há muito deboche, muitas piadas, ali há muita conversa desagradável. E muitas vezes, infelizmente, tem crente que participa dessas coisas, né? Com a desculpa, mas eu estou no mundo. Você pode estar no mundo, você não faz parte desse mundo. Nós vivemos aqui, mas não fazemos parte dele, desse sistema. O que é que a Bíblia diz lá no Salmos 1, né? Bem-aventurado o homem que não se assenta no caminho dos pecadores, nem na roda de escarnecedores. E muitas vezes, irmãos, a gente acaba, tem muita gente que não vigia e acaba participando de deboches, de rodinhas, de piadas, né, nojentas, vou dizer assim bem claro, né, e que perde todo o respeito, né. As pessoas sabem que ele é um crente, mas ele está ali, da gargalhada, das piadas que conta,
deboches até de muitos crentes. Tem gente que tem um prazer enorme de estar debochando dos evangélicos, e às vezes o crente está lá, dando risada com ele, né? Como se tivesse na coisa mais natural do mundo. Então, esse tipo de separação é necessário. A Bíblia aqui está dizendo que não é para você se isolar da pessoa, mas naquele momento em que ela está fazendo essas coisas, você deve sair do meio. Né? Está ali muitas pessoas e de repente começa ali um assunto que não te edifica em nada, saia do meio. Eu faço isso. Se eu estou ali no meio dos meus amigos de trabalho, colega de trabalho, e o assunto começa a desvirtuar, não vai me edificar em nada, sai fora. Né? Eu saio fora, porque tem pessoas que falam assim, mas acho que não tem problema. Tem sim, irmãos. Nós vamos chegar num assunto daqui a pouco, né? Dentro desse mesmo contexto aqui, de que a igreja ela está no mundo, ela vive no mundo, mas ela não é unida ao mundo, ela não é unida a esse sistema, em que faz diferença você se ausentar desses lugares, faz muita diferença. Porque quando Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 6, ele tinha em mente, né, que é necessário fazer esse tipo de coisa. Né? Porque nós precisamos, irmãos, de ser vigilantes. Né? Então Paulo ele dá vários conselhos ali. Ele dá conselho até para as pessoas não se casarem com pessoas que não é da mesma fé, para não ter muito contato. Ele não está dizendo aqui que é para isolar o ser humano, mas ele está falando que você tem que sair fora das obras que aquela pessoa faz. Né? Porque lá, Coríntio é uma cidade que tinha uma cultura grega, tudo ali era, o paganismo imperava muito grande ali, muito forte, e o que acontecia? A igreja estava ali, a pregação do evangelho chegou até aquele lugar, e a igreja estava ali. Então muitos gentios, muitos deles se converteram ao cristianismo, aceitaram a Jesus Cristo, mas estavam ainda trazendo as suas bagagens, trazendo resquícios de uma religião antiga, da antiga vida deles, né? Religião grega, politeísta, paganismo, né? Tudo isso tinha lá em Coríntio, né? Como qualquer em outro lugar tem até hoje. E mais do que uma religião, é um estilo de vida daquelas pessoas, né? Existia tantas coisas, aberrações, inclusive ali na religião deles, que aquilo era um estilo de vida para eles. Né? Então, Paulo está dizendo aqui que essa separação é necessária. Ele está dizendo para os irmãos que se converteram que eles devem percam essas práticas. Então, essas coisas são necessárias a pessoa abrir mão dela. Se possível, até mudar de cidade. Vai para longe, até você conseguir se libertar de todas essas coisas. Mas Paulo aqui, ele está falando isso, irmãos, não para você não querer mais, nem conversa com a outra pessoa, mas para você se libertar desses costumes. Né? Porque é difícil para aquelas pessoas que vieram desse mundo religioso aí e vieram para o cristianismo, era bem difícil para elas abrir mão de muita coisa. Né? Porque muitas vezes a pessoa está ali também no seu conforto, na sua vida prática de alguns negócios, e ela quer, digamos assim, tem pessoas que ele quer fazer parte do mundo evangélico, do mundo dos crentes, né? Mas também não quer abrir muito mão da vidinha, né? Da vidinha pagã que ela tinha. Então Paulo está dizendo aqui, ó, dessa forma assim, precisavam romper com práticas pagãs, das quais a sua cultura estava impregnada dentro deles, como uma estima exagerada, com que era tratada até a sabedoria humana, sensualidade, uso de liberdade, sacrifícios de ídolos, né? E adotar a prática, eles tinham que largar disso e adotar a prática da santidade, irmãos. Buscar a santidade. Porque se Deus ele não habita em templo feito por mão de homens, ele habita dentro da gente, então exige-se que esse templo aqui seja santificado para que haja a morada do Senhor.
Então todos esses assuntos, né, Paulo tratou quando ele escreveu para os irmãos, né? Tanto na primeira carta quanto na segunda carta, que as pessoas tinham que se abster desses costumes para poder ter uma vida santificada diante de Deus. Então ele está ensinando que os crentes precisam romper definitivamente com o paganismo. E trata aqui de uma reafirmação no Novo Testamento, daquilo que já havia sido ensinado lá no Salmos 1, como eu citei. Né? Bem-aventurado ou feliz é aquele que não se assenta em roda de escarnecedores, né? E antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Então o Novo Testamento, ele confirmando tudo aquilo que foi escrito lá nos Salmos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho deles, né? E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Né? Porque essa exposição desnecessária à tentação, ela deve ser evitada a todo custo. É assim que tem que ser, irmãos. Outra coisa interessante para a gente falar aqui nesta noite. Muitas vezes nós oramos, ali a oração que Jesus nos ensinou, né? E oramos pedindo a Deus que não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Só que a gente também tem que aprender uma coisa, irmãos, né? A evitar os costumes e os locais em que sabemos que ela está presente com maior intensidade para nós. Não é? Muita gente fala, Senhor, me livra da tentação. Né? Mas eu vou lá no lugar em que eu posso ser tentado. Então por que eu estou pedindo a Deus para me livrar da tentação? Se eu estou indo atrás da tentação. Então, Paulo ele deu os ensinos para a gente romper com os velhos costumes, né? Para que nós possamos ter uma vida santa diante de Deus. Outra coisa interessante, né? Aqui sobre o que eu estava falando, que é uma separação que ela é necessária. Eu citei aqui algumas que elas não precisam acontecer, né? Como principalmente o fato de se isolar da sociedade, achando que com isso a gente vai estar livre do pecado. Não estaremos livres porque a gente já nasceu com esse pecado. E só seremos livres pela graça de Jesus, através do sacrifício de seu sangue, quando ele foi crucificado. Os irmãos se lembram quando Jesus ele citou lá na passagem, para se lembrar da mulher de Ló? Então, o relato das Sagradas Escrituras disse que Ló ele foi habitar numa cidade muito próspera na época, que era Sodoma, e era nas Campinas, quando ele e Abraão tiveram lá um problema lá com os seus pastores, né? Abraão falou para ele assim, ó, se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Aí Ló, ele olhou lá as Campinas do Jordão, muito bonito, e ele falou, eu vou para lá. Abraão, tá bom, eu vou para cá. Só que lá, né, mais tarde, ele viu que ele foi morar numa cidade, depois antes disso, teve aqueles problemas lá todos com a captura deles, né? Mas eu quero chegar aqui em Sodoma, onde ele foi morar com a família. E ali o que tinha, irmãos? Era uma cidade muito promíscua, né? Era uma cidade, um lugar de homens maus, um lugar de grandes pecadores contra nosso Deus, né? Pois o pecado havia assim instalado de tal modo nessa cidade que quando Abraão ele intercedeu junto a Deus, que Deus avisou a Abraão, eu vou destruir aquela cidade, eu vou destruir, porque o pecado ali já transbordou a medida, né? Aí Abraão ele foi orando ao Senhor, foi orando e falando um certo número de pessoas e chegou ao número até de 10. E o Senhor ainda falou que se tivesse 10 justos, eles não destruiriam a cidade. Mas ali não tinha 10 justos. Tinha somente Ló e a família. E o que aconteceu? O anjo tirou Ló e sua família dali, né? E
que acontece, irmãos? Ló, ele era um homem influente, um homem importante, talvez um comerciante de sucesso, né? Ele era temente a Deus, né? Mas também ele gostou do conforto da cidade, né? Ele deveria ter fugido de lá. Quando ele viu todas aquelas coisas pecaminosas, ele deveria ter saído. Mas o conforto, né? Alguns benefícios, gozava de uma posição social, talvez. Então ele preferiu ficar morando lá, né? Não participava de todas aquelas imundícias que era praticado lá, mas ele desfrutava de um certo conforto ali, né? Estavam bem instalados, tinham uma bela casa, talvez comércio, era bem próspero, né? E segundo a Bíblia, quando o anjo foi tirar eles de lá, os genros dele não quiseram vir, né? Não quiseram sair, porque eles gostavam do que tinham lá, né? E diz aqui que até a família, as filhas de Ló, elas também aprenderam muitas coisas ali naquelas cidades. E quando Jesus falou assim, lembrai-vos da mulher de Ló, lá em Lucas 17, 31 e 32, né? E diz que Ló, ele ficava sentado na cidade, na porta da cidade, né? Era uma pessoa bem influente. E o anjo tirou ele de lá com a mulher e com as filhas. E a mulher dele se lembrou de tudo aquilo que ela tinha lá, né? E ela olhou para trás e virou uma estátua do sal. E Ló também, ele estava espiritualmente afastado do mundanismo. Ele, mesmo estando espiritualmente afastado do mundanismo de Sodoma, ele não se afastou fisicamente daquele lugar, dessa cidade, do seu modo de vida que ele vivia lá, né? Está escrito assim lá em acho que Tiago, não vos enganeis, 1 Coríntios 15 aqui, as más conversações corrompem os bons costumes, né? Advertiu Paulo. E Salomão falou assim, o prudente vê o mal e se esconde, lá em Provérbios 22, 3. Então, ele não saiu de lá. Ele fisicamente estava ligado àquelas cidades e desfrutava. E quando ele saiu, houve a destruição tudo da cidade, né? E diz que até as meninas deles, elas aprenderam a viver de acordo com a promiscuidade que tinha lá, que elas não viram nenhum problema, depois que elas estavam sozinhas, em embebedar o seu pai e se deitar com eles. As duas fizeram isso, né? Porque elas aprenderam esse tipo de prática lá. Lá os sodomitas, a vida sexual deles era promíscua demais. Então elas não viram nenhum problema em fazer esse tipo de coisa, né? Então é preciso, irmãos, que a igreja, nós como igreja, temos que viver neste mundo, mas jamais ligada ao sistema de corrupção desse mundo, aos costumes pagãos deste mundo, né? Pois a Escritura nos ensina que Deus criou o mundo e tudo que nele existe, né? Porque muitas vezes a gente também pega o outro extremo. A gente acha que tudo que tem aqui é pecaminoso, não é? Existem muitas coisas boas criadas por Deus em que elas não estão propriamente agora no mundo evangélico. Existem muitas músicas, existem muitas coisas criadas também, belezas que as pessoas criaram, construções que as pessoas criaram, que é também para o bem do ser humano, para o bem da criação de Deus. E nós temos que enxergar também isso como a graça, uma graça de Deus na vida dessas pessoas, não é? O que é que preciso fazer então, moço? Porque muita gente fala que não quer ter contato com essas pessoas para não se contaminar com elas, não é? Há exemplo aqui do que aconteceu até agora, que nós paramos aqui em Sodoma e Gomorra, né? Mas no nosso mundo atual tem muita coisa boa, que é para nosso desfrute também, e que nós não podemos achar que isso é pecaminoso, né? Porque
Jesus Cristo também morreu por essas pessoas. Aí nós temos muita coisa boa mesmo, que nós podemos desfrutar, né, de coisas que tem no mundo, não no sistema mundano, mas no nosso mundo, né? Pois o próprio Cristo, ele nasceu como um de nós, né? O que é que diz a Bíblia lá em Gênesis? Que Deus criou eu e você, né? Deus criou homem e mulher através de Adão e Eva. Todos nós nascemos. E Cristo também, quando ele veio a este mundo, ele também nasceu como um bebê, ele cresceu, se tornou homem, pregou a sua palavra, depois ele passou por todo aquele processo, ele foi sentenciado, foi crucificado, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, esse corpo que nós estamos tendo hoje, que vai ser sepultado, mas na ressurreição dos justos, na volta de Cristo, nós teremos um corpo glorificado, porque Jesus também deixou o corpo terreno dele, né? Jesus ele foi glorificado. Ele diz que, aliás, é Paulo que fala que nós seremos semelhante a ele, né? Jesus ele foi sepultado e ressuscitou um corpo glorioso. Então o que nós precisamos fazer, irmãos, né? Ter em nossa mente, como igreja, estamos vivendo nesse mundo, mas temos que ter a certeza de que nós seremos transformados. E o mundo ele vai sendo transformado através daquilo que nós estamos fazendo, das nossas boas obras também. Sendo aquelas pessoas que pregam a palavra, né? Que não discrimina as pessoas, porque Deus também ama a todos. Deus não ama o pecado. Deus ama o pecador, né? E a doutrina aqui da palavra de Deus diz que tudo é criação de Deus, né? Eu vou ser salvo, né? Você também, aceitando aqui aceitou a Cristo, também será salvo. E a todos aqueles que ouvirem a palavra de Deus, que muitos ainda precisam ouvir, também alcançarão a salvação, porque a graça e a misericórdia de Deus também é extensiva a todos, né? Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, não é? Então tudo que existe de bom provém de Deus. Tudo que tem de perfeito nesse mundo vem de Deus. Então é enganoso a gente pensar que só aquilo que tem dentro da própria igreja é que é bom. Mas nós temos também que valorizar as outras coisas. Não o mundanismo, né? Mas tudo aquilo que Deus criou. Tudo aquilo que Deus criou. Jamais adorar essas coisas como Deus, não é? Mas adorar o Deus que criou todas essas coisas. Pois o fato de a gente não ter comunhão espiritual com os incrédulos não deve nos impedir de enxergar a graça de Deus agindo também na vida dessas pessoas e no mundo ao seu redor. Porque se todos nós, irmãos, ainda estamos vivos, ainda estamos livres, vamos falar dessa pandemia que está acontecendo aí, né? É pela graça de Deus. É pela graça de Deus. Então, o que nós temos que pensar daqui para frente? Não é? Somos igreja, estamos no mundo, mas jamais nos contaminaremos com o mundo. Mas temos que fazer o seguinte, né? Procurar viver uma vida que agrade a Deus, uma vida que possa tornar Jesus Cristo conhecido daqueles que ainda não o conhecem, porque os dias estão caminhando para o final, né? Estão caminhando para o final. E se o próprio Jesus falou, vou repetir aqui, se nós somos sal e luz, então nós temos que fazer tudo isso ser conhecido desse mundo, né? Desse sistema que está aí corrompido, né? Se todos vão aceitar, a gente não sabe, né? Mas o que nós temos que fazer é levar a palavra de Deus e fazer, né, a nossa parte, irmãos. Não se isolem das pessoas, né? Mas deixe que as pessoas vejam Cristo em você. Porque se a gente se isolar, vai ser simplesmente com um ato de covardia em que nós estaremos talvez sentenciando muitas pessoas
a morrerem sem conhecer a Cristo, né? Então o que nós temos que fazer? Nós podemos e devemos ser ter envolvimento social com essas pessoas, pois embora não sejamos do mundo, estamos no mundo e precisamos manifestar nele a beleza da graça de Deus. Amém. Nós vamos estar orando com os irmãos, pelos irmãos que precisa de uma bênção de Deus, né, na sua vida. Alguém está enfermo, alguém necessita de uma cura, necessita talvez porta de trabalho. Enfim, os irmãos que já fizeram seus pedidos, nós estaremos orando por todos vocês nesse instante. Muito bem. A Edna Moura, né? Ela pede mais uma vez pelo pai, né? O nosso o pastor Zé Francisco, né? Que ele precisa da graça de Deus, né? Orar também pela irmã Maria Pereira, que está com Covid-19. É um pedido que a Sônia fez, né? Essa irmã é lá da igreja de Pirajussara, não sei, daquela região ali, né? A Ruth Nunes pede por ela também, pois na terça ela vai no AME, né, lá em Carapicuíba. Vai escapar de casa, né, Ruth? Vai pegar o busão e vai lá para o AME de Carapicuíba, viu? Deus vai te acompanhar na ida e na volta, e sempre. Né? Você vai fazer alguns exames, né? Vai na fé que Deus está com você desde sempre, né? Então a diaconisa Ruth vai fazer exames no AME em Carapicuíba. Amanda pede por ela, né? Por uma situação da qual precisa de uma solução, né? Só Deus pode nos ajudar, né, a resolver esse problema. É tudo devido a essa crise, dessa pandemia que está assolando não só o nosso Brasil, mas também o país, o mundo, aliás. Aí Ilza pede pela Suzele, né, que está internada com o Covid-19. Essa mulher, ela congrega junto com a Priscila, lá na Coab, lá na Igreja Assembleia de Deus, né? O Florisvaldo pede por Rafael, Sofia e a Mariana, não é? E vamos orar por eles também. Niomar Moura, que é mãe da Edna, pede por Antônio Carlos, que está internado também com Covid e também pela família dele, né? E o que nós vamos fazer, irmãos, né? Deus está no comando, Deus está nos ouvindo e com certeza nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito na vida de todos nós, né? Orar pelo nosso Brasil também, irmãos, né? Pelos nossos governantes, orar para que nós possamos ter paz, né? Me lembro até hoje, não sei se foi a primeira ou a segunda pregação que o pastor Geraldino fez quando chegou aqui em Itapevi, quando pregou, quando o povo foi cativo, lá para a Babilônia. Ele falou, ore para a paz, né? Porque vós terei paz se as cidades vizinhas tiverem paz. Então vamos saber que Deus está no comando e nada acontece por acaso. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai que está no céu. No nome santo de Jesus Cristo, Senhor amado, nós agradecemos a Ti por esta oportunidade que nos deste, Senhor, de poder estar aqui pregando a Tua palavra, Pai amado. Querido Deus que está no céu, neste momento também que nós estamos já no término, Pai querido, deste culto de domingo, Senhor amado, estamos distantes uns dos outros, mas estamos unidos, Pai querido, pelo Teu Espírito Santo, e estamos aqui, ó Pai querido, unidos na mesma fé com os nossos irmãos, e eu vou pedir agora nesse instante, assim com os nossos irmãos também, que devem estar nas suas casas, orando, alguns ajoelhados, outros às vezes enfermos, mas eu peço a Ti, ó Pai querido, por cada um deles, ó Pai amado. A irmã Edna, ó Pai querido, ela pede pelo irmão Zé Francisco, que ele possa, ó Pai querido, ter saúde, porque ele tem o trabalho dele também na igreja a qual ele trabalha, a qual ele dirige, ó Pai querido, e ele necessita de saúde, meu Pai querido, ele necessita, ó Pai amado, de disposição, de tempo para trabalhar ali, ó Pai querido. Cuida dele, meu Pai querido, dê saúde a ele, dê disposição, dê condição física, ó Pai, para o Teu servo, ó meu Deus,
para que ele possa continuar no trabalho que o Senhor colocou nas mãos deles, ó Pai querido. Também pedimos pela nossa irmã Maria Pereira, ó Pai amado, que está internada com essa Covid-19. Ela está hospitalizada, meu Pai querido, e suplicamos a Ti que o Senhor possa visitá-la onde ela está agora, ali no leito de hospital. Ali não deve ter só ela, mas deve ter muita gente internado, o qual eu peço por eles também, ó Pai querido, que o Senhor possa estar visitando a cada um deles nesse momento. Levante a Tua serva, ó Pai querido, a nossa irmã Maria Pereira, ó Pai querido. Pedimos pela diaconisa Ruth Nunes, ó Pai, que ela estará na terça-feira se deslocando de sua casa até ali a cidade de Carapicuíba, ali no AME, estará realizando exames, que ela possa ir e voltar em paz e segurança, possa estar livre, ó Pai querido, desse vírus, dessa pandemia, que nenhum mal acontecerá a ela, que ela irá até lá e voltará, Pai querido, coberta pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Pedimos também, ó Pai querido, pela Amandinha, meu Pai, ela tem uma situação que precisa ser resolvida, meu Pai amado, na questão a qual ela faz alguns trabalhos extras curriculares, ó Pai querido, com vendas, ó Pai querido, de passagens, mas devido a essa crise, essa pandemia, meu Pai querido, em que as fronteiras dos países estão fechadas, meu Pai, há uma dificuldade muito grande de resolver essa crise, meu Pai querido, e nós entregamos nas Tuas mãos, ó Pai querido, que essa situação, ela possa ser resolvida, ó Pai amado, eu que te peço, Senhor amado, abençoa ela, ó Pai querido, e todas as pessoas envolvidas nessa situação, ó Pai querido, tem misericórdia também dessa irmã Suzeli, que a Dilza que pediu, ela também está internada com o Covid-19, está no hospital HGI, e ali também não está só ela, mas outras pessoas também que estão acometidas dessa enfermidade, meu Pai querido. Visita ela ali, ó Pai amado, liberta, Pai querido, dessa enfermidade, Senhor amado. Irmão Florisvaldo pede pela Rafael, pela Sofia, pela Mariana, meu Pai querido. Cuida aqui da família do teu servo, irmão Florisvaldo, meu Pai querido. Tem misericórdia de todos eles, tanto da Rafael, quanto da Sofia, da Mariana. Tem misericórdia, Pai querido, eu te suplico, Senhor amado. Faz uma obra ali naquela família, meu Pai querido. Tem misericórdia de todos eles, ó Pai querido. A irmã Neomar Moura, mãe da Edna, ela pede também por Antônio Carlos, que também está internado com essa enfermidade de Covid-19. E também pela família dele, meu Pai, pois com um membro da família que já contrai essa doença, toda a família ela fica sob, ó Pai querido, isolamento. Querido Deus que está no céu, ajuda eles, ó Pai querido, tem misericórdia deles. Ajuda também o nosso Brasil, meu Pai querido, a se levantar dessa pandemia, se levantar dessa crise, Pai querido, que se instalou no nosso Brasil, meu Pai. Tem misericórdia de todos, ó Pai amado. Nós suplicamos que confiemos em Ti, meu Pai querido. Muitos confiam em carros, em cavaleiros, em políticos, mas nós confiamos em Ti, ó Pai amado, que o Senhor está no comando. Jesus Cristo, Tu és o Rei de todo o universo. Em Ti está todo o poder, todo o querer, todo o fazer. Nós suplicamos a Ti, em Teu nome, Jesus. Amém e amém, Jesus. Assim chegamos ao término. E os irmãos que nos acompanharam até agora, se inscreva aí no nosso canal, no YouTube, né? No Facebook, no YouTube, para que quanto mais pessoas a gente tiver inscritos, melhor para a propagação da palavra de Deus, né? E a Igreja Adventista da Promessa, aqui em Itapevi, ela vai se tornar muito conhecida, está sendo bastante conhecida com tudo isso que aconteceu. Então tudo isso tem um propósito. Então, se inscreva aí no canal, no YouTube, né, para que a gente possa levar a palavra de Deus a outros lugares ainda mais distantes. Certo, irmãos? Deus abençoe a todos, né? Eu espero que eu não pude falar para vocês. O Espírito Santo, ele vai trabalhar, ele está trabalhando no coração e mente de todos vocês. E que nós teremos, se Deus quiser, né, uma grande transformação na nossa vida. Pois a igreja, ela está no mundo, mas ela não está unida no mundo. Ela está trabalhando aqui, porque foi uma ordem de Jesus, né? Quando ele falou para o Pai: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que livra eles do mal. Porque essa é a missão que o Senhor Jesus deu para cada um de nós. Irmãos, até quarta-feira, quando estaremos
aqui, aí vai ser às 19h30. Certo, irmãos? Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz. Tenham uma semana abençoada na paz do Senhor Jesus. Né? E assim dizemos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos nós e conosco permaneça hoje e sempre. Amém. E que o Senhor nos veja e nos guarde enquanto estamos separados uns dos outros. Tchau.